Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 19, íons e dissociações. Pessoal, a aula de hoje, eu vou estar falando para vocês, sobre quando uma espécie ela vai ser iônica e quando uma espécie ela vai ser neutra, né? E nós também falaremos na aula de hoje sobre dissociações, né, que são uma das matérias mais importantes da química. Por quê? Com ela nós iremos usar bastante quando nós formos ver as funções inorgânicas, quando nós formos ver reações químicas, no ano que... quem for para o segundo ano, né, quem estiver estudando no segundo ano do ensino médio, vai ver um tiquinho disso em soluções, vai ver isso em propriedades coligativas, cálculo de pH e pOH, quando vê número de oxidação e redução, quando for ver eletroquímica, então não vai ver, vai despencar, entendeu? E até quando vocês forem ver radioatividade. Então, essa é uma aula muito, muito, muito importante, beleza? Então vamos lá, vamos entender então o que significa nós dizermos que um composto é neutro e que ele tem cargas ou não. Imaginem só, olha essa caneta que está aqui na minha mão. Se essa caneta ela tivesse com excesso de cargas ou com falta de cargas, ou ela estaria atraindo tudo que visse pela frente, ou ela estaria me dando choque. Uma das duas coisas iriam acontecer, né? E com as coisas na natureza também acontece isso. Igual, por exemplo, ó, eu posso bater aqui nessa mesinha, eu posso pegar na minha caneta sem tomar choque nenhum. Por causa de quê? Por causa que ela é neutra. Entendeu? Porque ela não tem cargas em excesso nem cargas faltantes, né? Então, galera, na natureza, tudo tende a ficar neutro, certo? Tudo tende a ter um saldo total neutro. Mas quando nós falamos disso em níveis atômicos, nem sempre isso acontece. Algumas espécies acabam adquirindo o que nós chamamos de íons. E o que são íons? Íons, então, galera, são aquelas espécies que não são eletricamente neutras. Vamos entender isso. Olha só. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, um próton e um elétron. Se por um acaso eu fornecesse energia para esse átomo de hidrogênio e a ponto que a energia que eu fornecesse fosse suficiente para arrancar este elétron daqui, então, ele ia ficar na forma de um íon, né? Ele não seria eletricamente neutro e teria só apenas um próton ali sobrando. Vamos entender isso aqui melhor, vendo as seguintes espécies, tratando esses dois átomos como saldos, beleza? Então, olha só, começando aqui pro átomo de hidrogênio neutro. O átomo de hidrogênio neutro, ele tem um elétron e o elétron tem a carguinha negativa, certo? Como que eu tenho apenas um elétron, eu tenho a carga negativa de -1, beleza? E eu tenho um próton. Como eu tenho apenas um próton, um P+, e cada próton tem uma carguinha positiva, eu tenho a carguinha de 1+. Observe que eu tenho -1 e +1, certo? A soma desses caras, então, vai me dar um saldo total igual a 0. Então, essa espécie ela é eletricamente neutra por causa disso, que a soma das suas cargas dá 0. Ela dá um saldo final igual a 0. Belezinha? Tranquilo até aqui, pessoal? Facinho, né? Agora, olha essa outra espécie aqui. É o hidrogênio que está sem um próton. Então, perdão, está sem um elétron. Então, vamos colocar aqui na forma de saldos. Os elétrons, eu tenho 0, não é verdade? Então vamos colocar aqui 0 elétrons. E a quantidade de prótons que eu tenho continua sendo 1. Então, se nós formos fazer o saldo total dessa carguinha, nós não teremos mais um saldo final igual a 0. E sim um saldo final igual a mais 1. Beleza então, pessoal? Então, essa espécie que nós perdemos um elétron, né, nós dizemos que ela é um íon. E esse íon, ele recebe um nome especial que é cátion. Então, o que é um cátion? Cátion é quando nós temos nós temos um saldo positivo na espécie, ou seja, a espécie ela perdeu elétrons. Então, a quantidade de cargas positivas que eu tenho
é maior do que a quantidade de cargas negativas. Agora, imaginemos essa seguinte situação aqui. Novamente, um átomo de hidrogênio neutro, né? Vamos então anotar as carguinhas aqui, ó. Um elétron tem carga negativa, então, como que eu tenho somente um elétron, é menos um. E o próton é mais um. Beleza? Então, a soma dessas duas carguinhas aqui vai me dar um saldo total igual a 0. Beleza? Só que, imaginemos que é o seguinte, por algum motivo, esse hidrogênio que era neutro ganhou um elétron, igual está representado aqui por esse desenho. Então eu passo até agora um próton e 2 elétrons, correto? Então, se nós formos colocar aqui no papel, nós teremos um saldo negativo com carga menos 2, beleza? E um saldo positivo com carguinhas mais 1. Se nós fizermos a soma dessas duas carguinhas, nós encontraremos um saldo final de menos 1. É a nossa carguinha, beleza? Então, isso daqui também é um íon que recebe um nome especial que nós o chamamos de ânions. Tranquilo? Então, com essas duas definiçãozinhas, nós podemos agora decidir o que são cátions e o que são ânions. Então, galera, cátions e ânions são íons, beleza? Então, o que são íons mesmo? São espécies que não são neutras. Ou elas estão com excesso de cargas positivas, ou elas estão com excesso de cargas negativas. Quando elas estão com excesso de cargas positivas, nós chamamos ela de cátions. Então, vamos anotar aqui que os cátions são os excessos de cargas positivas. De maneira contrária, né, de maneira oposta, os ânions são quando nós temos o excesso de cargas negativas. Uma dúvida muito comum que a galera tem é a seguinte: por que existe cátions e ânions na natureza se eles estão eletricamente neutros? Bom, galera, as coisas elas viram cátions ou viram ânions com a intenção de ficarem parecidas com os gases nobres. Porque os gases nobres, eles são neutros também e são estáveis. Esses carinhas aqui, né, tipo cloro, tipo sódio, eles não são estáveis. Beleza? E, então eles tendem a se parecer com um gás nobre. Então, vamos fazer o seguinte. Mesmo nós não conhecendo ainda, mesmo nós não sabendo usar a tabela periódica ainda, ela é uma forte ferramenta que nós podemos consultá-la. Então, olha só. O sódio, ele está aqui na primeira coluninha da tabela periódica, que nós também chamamos de família 1A. Né? Nas nossas aulas de tabela periódica discutiremos mais sobre isso. E o cloro tá aqui deste outro lado aqui, ele está na família 7A. Beleza, pessoal? Olha aqui em cima, 7, o cloro aqui nessa mesma filinha aqui. Beleza? Mesmo que ainda nós não sabemos usar a tabela periódica, né, do jeito assim, digamos, um jeito top, ela pode nos fornecer, né, informações importantíssimas. Ou seja, em outras palavras, a tabela periódica ela é uma forte ferramenta de um químico. Então, olha só. Esse cara aqui está na família 1A. Esse cara aqui está na família 7A. Beleza? Então, vamos de novo consultar lá na tabela periódica, né, que nós sabemos o seguinte. Nós sabemos que a massa atômica é igual à quantidade de prótons mais nêutrons. Beleza? E nós sabemos também que a quantidade de prótons para espécies neutras é igual à quantidade
de elétrons, beleza? Igualmente acontece aqui com o cloro. A massa atômica dele é igual à soma de prótons com nêutrons, certo? E a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons para as espécies neutras. Até aí tudo tranquilo, né, pessoal? Nenhuma novidade, nada que nós já não sabíamos. Só que nós temos uma forte ferramenta que eu quero falar para vocês. Olha só, aqui no sódio ele tem o número atômico, né? Ele tem o Z igual a 11. Isso significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. As cargas dele aqui estão neutras, certo, pessoal? Certo. E o cloro, ele tem Z igual a 17, que é igual à quantidade de prótons e elétrons que ele tem. Até aí, tudo tranquilo. Acho que até aqui eu não falei nenhuma novidade que nós já não sabíamos. Mas a novidade que eu quero falar para vocês é a seguinte. O sódio, ele tem um elétron na camada de valência e ele perde esse elétron. Então ele é preferivelmente ficar na forma de um cátion. Já o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para ele, é favorável ele ganhar um elétron e ficar na forma de um ânion. Mas por que isso? A maioria das pessoas que nunca viram o assunto podem estar se perguntando. Bom, vamos voltar de novo aqui na tabela periódica. Olha onde o sódio está. Se nós voltarmos aqui para trás, ele vai ficar parecido com um neônio, que tem 10 elétrons. Então ele perde um elétron justamente para ficar parecido aqui com um neônio. Já o cloro, que está aqui bem pertinho do argônio, ele ganha um elétron para ficar com 18 elétrons e ficar a cara do argônio. Por isso, então, uma das espécies tende a ficar na forma de sódio e a outra ficar na forma de cloro. Perdão, na forma de ânion. Enquanto nós não sabemos ainda ligações químicas, né? Talvez essa ideia fica muito obsoleta, fica muito assim difícil de entender, né? Então, para assim que nós, por enquanto, até nós aprendermos ligações químicas, depois que nós aprendermos ligações químicas, vou ensinar uma outra maneira de fazer dissociação, tá? Mas enquanto ainda nós não aprendemos ligações químicas, a ferramenta chamada tabela periódica, ela pode nos dar informações preciosíssimas para sabermos quem que vai ser os cátions, quem que vai ser os ânions. Olha só esse esboço. Esse esboçozinho aqui da tabela periódica, galera, vamos fazer de conta que ele está bonitinho, que ele está lindo e que ele está perfeito, tá? Se vocês identificarem essa classe de elementos, boro, silício, arsênio, telúrio e astato, se vocês identificarem esses carinhas aqui, né, que eu até destaquei aqui de propósito, né, tipo fazendo uma escadinha, vocês estão feitos. Vocês conseguem saber quem vai dissociar o que. Quem vai ser cátions, quem serão os cátions e quem serão os ânions. Então olha só, localizando aqui agora na tabela periódica normal. Vocês têm aqui esses elementos. Quando derem para vocês numa prova, galera, eles não vão dar uma tabela periódica coloridinha que nem essa minha. A prova vai ser uma tabela periódica preta e branca. Então, identificou esses carinhas aqui, né, essa escadinha, vocês estão feitos. Vocês conseguem identificar todo o resto. Um macetinho que eu posso dar para vocês identificarem e acharem qual que é qual é fazendo a seguinte frase: buscai sempre as teorias atômicas. Vocês fazendo esses macetinhos aqui, né, lembrando que nós estamos estudando sobre os átomos e etc., vocês vão falar, ó, da escadinha para cá,
acontece alguma coisa, da escadinha para cá, com exceção dos gases nobres, né, que nem eu falei com vocês já que são estáveis, acontece alguma coisa. Que coisa será que é essa? Como será que ela acontece? Então, é o seguinte, se vocês observarem, o cloro ele tá aqui na esquerda na direita da escadinha, certo? E o sódio ele tá à esquerda da escadinha, ou seja, ele está abaixo da escadinha, embaixo desses degraus aqui que eu estou destacando. Então, como que eu posso generalizar que todo mundo que está à esquerda da escadinha tende a ser um cátion, ou seja, tende a perder elétrons, beleza? Todo mundo que está à direita da escadinha, lembrando sempre com exceção dos gases nobres, tem tendência a ser ânions. Ou seja, eles tendem a ganhar elétrons. Galera, esse conceito ele é muito abstrato, somente até aprendermos ligações químicas. Depois que nós virmos ligações químicas, a ideia vai ser outra. Mas enquanto nós não aprendemos ligações químicas, a ideia vai ser essa. Beleza, pessoal? Então lembre-se, quem está abaixo da escadinha tende a ser cátions, né? Faltou um S aqui. Tende a ser cátions, ou seja, tende a perder elétrons. E quem está acima da escadinha tende a ser ânions, tende a ganhar elétrons, tá? Quando nós formos trabalhar com tabela periódica mesmo, eu vou explicar o porquê disso. Tranquilo? Mas por enquanto quero que vocês saibam sobre isso. Outra dificuldade que eu percebo que a galera tem muito é como saber quantos vão perder e quantos vão ganhar. Bom, para os elementos localizados em A na tabela periódica, que são esses daqui, 1A, 2A e do 3A até o 7A, é possível nós prevermos. Esses caras aqui de baixo, tá? Por enquanto, nós não sabemos o comportamento de elétrons deles, beleza? Então, lembre-se, a dissociação vai ocorrer com os elementos que estão em A na tabela periódica. Os que estão em B, nós aprenderemos a trabalhar com eles na nossa playlist de número de oxidações e reduções, beleza? Lá num curso de segundo ano ainda. Então, vocês que estão no primeiro ano, por enquanto, não precisam se preocupar com B. Depois nós aprenderemos a trabalhar com eles. Tranquilo? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para nós fazermos a dissociação desses caras. Então, olha só. Nós temos aqui KCl, que é o cloreto de potássio. Por enquanto, também não precisa preocupar com essa nomenclatura. A primeira coisa que nós temos que identificar é quem que são os cátions, quem que são os ânions. Como nós iremos fazer isso? Tabela periódica. Então, olha só. Esse carinha aqui está à esquerda daquela escadinha nossa. Deixa eu pegar no esboço aqui de novo. Então, o potássio, ele está aqui à esquerda. Então, ele é um cátion. O cloro está à direita. Então, ele vai ser um ânion. Como que o potássio ele está na família 1A da tabela periódica, ele pode perder um elétron. Para ele é muito mais vantagem perder um elétron e ficar parecido aqui com um argônio, né? Perdão. E para o cloro também é mais fácil ele ganhar um elétron e vir ficar feliz da vida aqui, parecendo com um argônio. Beleza? Então, o potássio é K mais Cl menos. Suponhamos que ao invés de ser o cloro fosse o oxigênio. O oxigênio, olha só, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele está na família 6A, beleza? Para ele é muito mais fácil ele dar 2 passos aqui e ficar parecendo com um neônio do que voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas para ficar parecendo com um neon, com um hélio, entendeu? Então pro oxigênio é mais fácil ele ganhar 2 elétrons e ficar parecido com o neônio do que perder 5 elétrons e ficar parecido com o hélio. Então, galera, outra particularidade, todos os átomos, querem ficar parecido com os gases nobres.
E os gases nobres eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Por quê? Esse último númerozinho aqui indica quantos elétrons nós temos na camada de valência, certo? Como que o oxigênio tem 6, se ele ganhar 2 elétrons, fica parecendo gás nobre. O cloro tem 7, se ele ganhar 1 elétron, fica parecendo um gás nobre. Agora, esses outros carinhas aqui. 1 elétron, se ele perder 1, fica parecendo gás nobre. 2 elétrons, se ele perder 2, fica parecendo gás nobre. Então, esses da família em A têm essa particularidade que os da família em B não têm, tá? Lembrando que isso só é válido para a camada de valência. Ah, o que é camada de valência? É a camada mais externa do átomo, beleza? Isso que é camada de valência. Agora, se nós formos fazer a dissociação para esse cara aqui, nós sabemos que o hidrogênio ele tende a perder elétrons, certo? Só que esse outro cara aqui, quantos elétrons ele vai perder? Bom, nós sabemos que a espécie é neutra, certo? E nós sabemos também que cada hidrogênio pode perder 1 elétron por vez, né? Lembra lá do desenho, né? Mas tá aqui um átomo de hidrogênio, certo? Então ele só pode perder esse elétron por vez. Por isso que eu preciso de 2 aqui na frente. Por que um 2 aqui na frente? Porque olha só, eu não tenho 2 hidrogênios aqui, e cada hidrogênio não perde uma carguinha, por isso que nós colocamos esse 2 aqui. Beleza? Então, pessoal, para neutralizar essa carga positiva, que tem um saldo total de mais 2, eu preciso que esse grupão inteiro esteja um saldo total de 2 menos. Então, o saldo total de todo mundo aqui deverá ser igual a 0. Belezinha então, pessoal? Então, basicamente, essa é a ideia da dissociação. Esses 2 carinhas aqui, eu vou deixar para vocês tentarem fazê-los na casa de vocês, tá? No grupo Livro de Química tem mais exercício na nossa apostila, tá? De dissociação. E se vocês quiserem também, vocês podem estar me mandando um e-mail que eu passo para vocês uma lista sobre isso, tá? O meu e-mail, deixa eu anotar aqui para vocês, é e-01@outlook.com.br. Então, se alguém tiver um interesse que eu mande uma lista de exercícios sobre dissociação, por favor, me escreva um e-mail e fala que vocês viram essa aula aqui no Help Química e que vocês estão querendo treinar mais. Porque dissociação, galera, nós só aprendemos com base em bastantes exercícios. E essa é uma das aulas mais importantes que nós temos na Química. Beleza? Espero então que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Deixem seus comentários, marquem um like se vocês gostaram, beleza? E assinem nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do Help Química. Então tá, galera. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.